Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ler para vocês o conto A Promessa. Bem-vindos ao canal Contos que eu conto. Amélia sentia o peso do mundo em seus ombros. Viúva, 34 anos, 2 filhos adolescentes para cuidar, ela agora enfrentava a batalha mais difícil de sua vida. Vinha sentindo alguns sintomas, mas preocupada com a lida do dia a dia e não acreditando que fosse algo com o qual tivesse que se preocupar, não procurou atendimento médico de imediato. E quando o fez, já era tarde demais. Pelo semblante do médico, ela deduziu que coisa boa não era, mas ele disse que precisava estar com os exames em mãos para dar-lhe um diagnóstico preciso. Quando Amélia retornou com os exames, foi logo encaminhada para o oncologista, que lhe deu todas as orientações. Mas o câncer já estava em estágio avançado. Amélia cumpriu a risco tudo o que precisava ser feito. Mas quando o médico lhe disse que talvez viveria 1 ano, no máximo 1 ano e meio, ela não pôde acreditar naquela sentença. Seus filhos, Lucas, de apenas 13 anos, e Ana, de 11, precisavam dela mais do que nunca. Amélia sempre foi uma mulher de força e determinação. Com a morte do marido, ela se viu sem pensão ou qualquer outro tipo de suporte financeiro, já que ele nunca fez uma previdência privada e também nunca tinha contribuído com o INSS. A única coisa que lhe deixara foi uma casa de 4 cômodos, simples, mas de sua propriedade. E ela o agradecia imensamente por isso. Após a morte do marido, Amélia passou a trabalhar como faxineira em várias casas da vizinhança. Era um trabalho duro, mas conseguia manter sua família. Viviam com o mínimo, mas sempre havia comida em sua mesa e amor em abundância. Amélia não se perdoava por ter negligenciado a sua saúde. Sentia um cansaço que não lhe parecia normal, dores pelo corpo e uma tosse persistente. Pensou que fosse alergia por algum produto ou apenas desgaste do trabalho. Voltando para casa, ela entrou numa igreja e fez suas orações. Pediu a Deus que lhe desse força para seguir em frente e que prolongasse os seus dias. Agora, ela sabia que não havia tempo para lamentações. Precisava preparar seus filhos para a vida sem ela. Sem parentes próximos, apenas uma cunhada alcoólatra, então Amélia depositava toda a sua esperança nos filhos, especialmente em Lucas, que era o mais velho. Com o coração pesado, reuniu os filhos e contou toda a verdade para eles. Houve lágrimas, mas também uma promessa. Enquanto estivesse viva, tudo faria para garantir que eles estivessem prontos para enfrentar o futuro. Nos meses que se seguiram, Amélia ensinou a Lucas e a Ana tudo o que podia. Ela os ensinou a cozinhar, lavar roupas, cuidar da casa e pediu que, principalmente, cuidassem um do outro. Amélia era uma mulher forte como uma rocha. E de manhã, antes de colocar os pés no chão, ela agradecia a Deus por mais um dia de vida. Voltava sempre às consultas médicas e deixava seu médico sempre impressionado. Sua doença não diminuíra, mas também não progredira. E 2 anos já haviam passado desde então. Apesar da doença continuar exatamente como 2 anos atrás, Amélia quase não tossia e a dor pelo corpo havia diminuído bastante. E ela continuava trabalhando normalmente. Ela continuava otimista, ensinando seus filhos com carinho e paciência. E notava em ambos uma maturidade surpreendente, talvez fruto da necessidade. Amélia não deixava faltar nada em casa, mas economizava cada centavo que sobrava. Renunciava a tudo que não fosse essencial, guardando tudo que podia para os filhos. Cada real poupado era um passo a mais, para garantir que quando ela se fosse, eles tivessem algum tempo para se adaptarem. O amor pelos filhos parecia dar-lhe forças para continuar. Quando Lucas completou 16 anos, conseguiu um emprego depois que chegava da escola
na mercearia de um vizinho e já colaborava com o orçamento da casa. Um dia, quando Amélia pressentiu que estava perto de partir, reuniu os filhos e pediu-lhe que nunca perdesse a esperança e a fé em Deus, não importasse o quão difícil a vida ficasse, que mirasse no exemplo dela. O prognóstico médico era que ela viveria no máximo 1 ano e meio, e já fazia quase 5 anos que isso aconteceu. Com voz fraca, repleta de emoção, ela lhes disse que ninguém passa na vida o que não tem que passar, e reforçou tudo o que havia lhes ensinado. Amélia já não conseguia trabalhar, vivia mais no hospital do que em casa, mas estava orgulhosa dos seus filhos. Ana, apesar da pouca idade, já era uma perfeita dona de casa. Ela demonstrava interesse de trabalhar com congelados e estava fazendo um curso online e já vendia marmitex para alguns vizinhos. Quando o dia inevitável chegou, eles sofreram muito, mas estavam preparados para enfrentar o mundo e o que estava por vir. Com o dinheiro que a mãe economizou, com o salário de Lucas e com a força dos ensinamentos que ela lhes deixou, eles seguiram em frente. Um cuidava do outro como prometido. Apesar da tristeza que sentiam, honraram a memória de Amélia, vivendo de acordo com os valores e a força que ela lhes ensinou. Ana agora já não estava dando conta de atender sozinha a vizinhança. Seus marmitex eram elogiados e vinham pessoas de bairros distantes atraídos pela qualidade de sua comida. Lucas então pediu demissão da mercearia e passou a trabalhar com a irmã. À noite estavam cansados, mas gratos e felizes. Eles eram a prova de que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança, a fé e o amor podem prevalecer. Alguns anos se passaram. Lucas e Ana construíram vidas prósperas, mantendo sempre a memória da mãe em seus corações. Alugaram um imóvel, contrataram funcionários e vendiam também congelados, como era o sonho de Ana. O restaurante Amélia era agora conhecido na cidade inteira. E Amélia, onde quer que estivesse, com certeza sorria, sabendo que seus filhos não apenas sobreviveram, mas floresceram, mantendo a promessa e o legado de amor que ela lhes deixou.